Colossenses capítulo 3, do verso 18 até o verso de número 25. Colossenses 3, 18 a 25. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Leiamos juntos? Vamos lá? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Até aí. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós agradecemos o Senhor amanhã, noite de sono renovadora, e agradecer porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E cremos e confiamos que são elas a causa de não termos sido consumidos pela tua ira durante a noite. Ó Deus, e nisso somos gratos pelo dom da vida, estarmos aqui na tua casa, casa de oração para todas as nações. Gratos a Deus porque nos lembramos da ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus está vivo, a sua palavra é viva sobre nós. Gratos porque o Senhor agregou homens e mulheres que fazem parte da família da fé, e nós somos parte desse povo que o Senhor ajuntou e salvou por meio de Jesus, teu Filho. A nossa gratidão por essa bênção imerecida. E pedimos ao Pai que seja um dia de alegria, um dia de aprendizagem, um dia de crescimento na tua presença, um dia de comunhão com o Senhor e uns com os outros também. Ó Deus, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos estar falando então sobre família. O texto básico é esse de Colossenses, capítulo de número 3, verso 18, até o verso de número 25. Ok. Certamente nós já ouvimos falar da ONU, Organização das Nações Unidas, né? E a ONU havia criado, a partir do ano de 1993, alguns falam 93, outros falam 94, o Dia Internacional da Família. Então, tem esse dado real aí, né? E a ideia era o quê? Valorizar as ligações, marido e mulher, pais e filhos, ancestralidade, né? Os avós, bisavós, tataravós e assim por diante, consolidando laços, fortalecendo o que é chamado de núcleo. A família é um núcleo, né? É um núcleo, então é o núcleo da sociedade, né? Então havia essa premissa. Contudo, a própria ONU agora tem o que se chama de Agenda 2030. E essa Agenda 2030 eu recomendo que os irmãos façam uma pesquisa pela internet, e você vai ver que tem cerca de 15, 17 pontos nessa Agenda 2030, que para mim depõem contra o que a própria ONU estabeleceu em relação àquilo que ela disse a partir de 93 sobre o valor da família. Então, o que ela protegeu lá, ela vem trazer quase que uma desorganização a partir dessa nova agenda, né? E aí, dentre essa questão, sugiro que vocês leiam sobre a família do século XXI. É uma premissa defendida também pela ONU, pelas organizações das Nações Unidas, aí, de um mundo inclusivo, caracterizado por uma nova família. Então, essas questões estão aí latentes, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte: a partir desse período de 93,
houve algumas temáticas que a ONU havia decidido para estabelecer o que era família, né? Ou fortalecer algumas questões familiares. Por exemplo, em 2015, o tema da ONU sobre família foi homens no comando? Pergunta. E aí, falando de que essa nova família não poderia mais, ou a ideia de questionar os homens no comando da família. Em 2016, o tema foi ações climáticas, voltadas para questões climáticas. Em 2017, o tema foi educação e bem-estar. 2018, teve como tema a família e a sociedade inclusiva. E quando se usa a questão inclusiva, tem um monte de coisa aí. Questão da homossexualidade, tem a questão de casamentos homoafetivos, tem a questão que é uma pauta que é muito insistida nos dias de hoje, a questão do negro, né? Então, está tudo aí. Em 2019, o tema foi a família e as ações climáticas, sempre voltando família e ações climáticas, família e questões morais e éticas, ou essa nova família. E, por fim, o tema para 2023, o tema é por um mundo digital inclusivo. Por um mundo digital inclusivo, inovação e tecnologia para igualdade de gênero. Então, agora, a ONU, esse ano, o tema está voltado para esse fim, né? Um mundo, não mais agora a família. É um mundo digital. É fato que hoje todo mundo tem o seu celular, né? E as crianças também, né? E aí, focando também na questão da igualdade de gênero. Então, se tem um misto de tecnologia e tem um misto de tentar trazer uma nova concepção para essa humanidade de que homem e mulher são totalmente iguais. Está aí. É a ONU que diz. Mas o que a Bíblia diz? Essa é a questão. A ONU diz. E as decisões da ONU, evidentemente, elas são chanceladas pelos países, são chanceladas pelos estados, que estabelecem leis e regras para que se cumpra essas decisões que são estabelecidas através dessa reunião, né, dessas reuniões, dessas assembleias que a ONU produz. E eu repito, a ONU diz isso, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Né? Então, meus irmãos, por mais que nós saibamos de questões que estão atreladas à realidade do tempo presente, dessa geração, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ou seja, a Bíblia, ela nunca vai mudar e não vai mudar a bel prazer de quem quer que seja. Ainda que seja uma autoridade muito reconhecida, muito respeitada, a Bíblia sempre vai ser a palavra de Deus. E para nós, um livro inerrante, um livro que contém uma mensagem de salvação. Tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus para que nós possamos ser salvos está aqui. Tudo que nós precisamos saber sobre família está aqui. Tudo que nós precisamos saber sobre como lidar com a vida está aqui. Por isso que nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, quando nós temos uma distorção de defender as decisões que, na verdade, estão atreladas a uma tentativa de atualizar essa visão do homem, e em detrimento disso nós abrirmos mão da palavra de Deus, é um grande equívoco, é um grande erro. E eu temo o fato de, muitas vezes, em função até desse processo de politização das pessoas, importante, que nós muitas vezes estejamos abrindo mão dessa influência do pensamento politizado e não vivemos aquilo que a Bíblia diz que tem que ser vivido, a despeito de qualquer tempo, época ou era, visto que a palavra de Deus não mudou. Foi lido aqui
Deuteronômio capítulo 6. O livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa repetição. É uma repetição que foi dada a partir do momento que Deus chamou Moisés e deu a Moisés uma palavra, orientou Moisés em relação àquilo que deveria ser passado, ensinado ao povo. E dentre os aspectos, a palavra de Deus, a lei do Senhor, os ensinamentos das Escrituras que deveriam ser perpassados de geração a geração. E uma vez que Deus deu para Moisés, né, ali no Sinai, nas revelações que Deus vinha dando para ele, isso foi sendo ensinado e posterior, no livro de Deuteronômio, que repito, significa repetição, está voltando a falar, é isso aqui que tem que acontecer. E eu entendo que nós temos que nos firmar naquilo que Deus deu a princípio, no Pentateuco para Moisés, no que depois nós temos na instrução de Paulo, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para a correção, para o ensino, e vai trazer toda a orientação de como nós devemos viver a vida cristã, né? E Jesus trazendo uma revelação a João, para que redigisse o texto de Apocalipse, diz que nós não podemos nem tirar nem acrescentar nenhum texto da palavra da profecia. Então, o que está aqui, está escrito, é a palavra de Deus para nós. Por isso que nós, como crentes, temos essa premissa de a Bíblia ser para nós a nossa regra do que nós cremos e do que nós praticamos. E se essa regra fere os seus sentimentos, me perdoe, você tem que avaliar a sua fé. Se a sua regra está ferindo as suas percepções, avalie a regra, ou avalie a sua percepção à luz daquilo que está escrito. Porque quando nós avaliamos isso, irmãos, é isso que nos permite agradar a Deus. E é isso que vai fazer com que nós, tal qual o Deuteronômio diz, vamos expressar o amor a Deus, né? Amor àquilo que Deus nos deu por meio da sua palavra. Então, essa introdução é para a gente fortalecer a nossa compreensão de que a Bíblia sempre está certa e sempre esteve certa. E aí, a despeito de todas as nuances que possam acontecer e matizes políticos, filosóficos que podem ter no meio do caminho, nenhum deles se compara à relevância, à autoridade da Bíblia sobre a nossa vida. Então, eu quero falar sobre alguns papéis. Papel da mulher, papel do homem, papel dos filhos. Tá bom? Então, vamos ver primeiro o papel das mulheres. O que a Bíblia fala? Irmãs, vocês vão ler comigo. Apenas as irmãs, apenas as mulheres. Vamos lá? Vamos ler junto? Vamos lá? 3:18. Vamos lá? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Amém. Então, Paulo está orientando, como orientou a igreja de Éfeso e orienta a igreja de Colossos sobre esse princípio. Esposas, sede submissas a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Me perdoe, se tiver alguma feminista na igreja, vai quase matar o pastor agora, né? Nossa, pastor, o que é isso? Submissão. Porque o pensamento feminista, na verdade, ele adentrou, e parece que não, está mais perto da gente do que a gente pensa, não é um pensamento bíblico. A gente tem que ter a firmeza de dizer que não é. E aí Deus tem toda uma orientação bíblica a nos instruir. Lembrando que Efésios, quando Paulo está falando à igreja de Éfeso, ele faz a comparação do amor de Cristo em relação à igreja, como o amor do marido em relação à esposa, né? E atribuindo ao homem uma responsabilidade diante de Deus que ele não tem como transferir isso. É uma responsabilidade dele. Mas, ao mesmo tempo, traz a figura da mulher diante da missão da construção de um lar como alguém que vai estar nessa condução junto com, e não separado de, junto com, mas tem uma responsabilidade maior sobre a figura do homem.
Eu já disse até aqui em estudos anteriores que a expressão que Jesus usa lá em Efésios é kefalê. Até brinquei, chame seu marido de kefalê. Kefalê é o cabeça. Ele é o cabeça. A ideia de liderança. Como Cristo é o líder da igreja, o marido é o líder da família. E esse peso de responsabilidade é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, visto que Adão, lá em Gênesis, foi formado, e a Bíblia fala que, usando uma expressão que um amigo meu fala, que Adão estava triste, sorumbático, acabrunhado. O que é isso? Estava lá entristecido, sozinho, abandonado, e via todos os animais, cada um com o seu parzinho, a girafa macho, girafa fêmea, todos os animais, o boi e a vaca. Aí diz que o Senhor, que Deus colocou esse homem para dormir e fez-lhe uma, auxiliadora, que ele fosse idôneo. E quando ele vê, o texto lá de Gênesis fala assim: esta afinal é osso dos meus ossos. A alegria do homem, gente, olha só o que aconteceu. Que entusiasmo, né? Essa afinal é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Gente, Adão ficou felizinho da vida, né? Oh, glória a Deus, né? Porque agora ele tem o quê? Uma companheira. E nisso Deus estabelece o princípio do que a nossa teologia chama de princípio da complementariedade. Deus complementa o homem, macho e fêmea, homem e mulher. E nessa missão da construção do lar, Deus estabeleceu para esse homem uma responsabilidade. E aí agora, se você entende isso, você vai entender a metáfora que o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher deve estar submissa ao marido. A submissão não é uma subordinação inadequada, mas é o cumprimento de uma missão junto com... E a missão qual é? A construção de uma família. É isso. Aí o mundo, na hermenêutica deturpada, depravada e sem a direção do Espírito Santo, pega a palavra submissão, subverte o termo, ideologiza o termo, deturpa as escrituras e faz com que as pessoas tenham uma certa aversão e começam a ter uma aversão à teologia paulina, porque falam que Paulo é machista, e vão falar também que a Bíblia é um livro antiquado, porque a família moderna não contempla essa realidade. Aí eu vou dizer o seguinte: entre a Bíblia e essa contemporaneidade, você tem que avaliar se você está ficando com a Bíblia ou está ficando com esse pensamento filosófico, ideológico e às vezes até político que está pagando sobre as nossas vidas. Esposas, sede submissas a seu próprio marido, como convém no Senhor, ligado a uma missão, junto com em 1973, a senhora Hillary Clinton, ela escreveu um artigo que diz assim, e nesse artigo ela defendeu a liberação das crianças da tirania do que chamou do império do pai. As crianças têm que sair da tirania do império do pai. E que era importante para as mulheres era a carreira e não a família. Vocês lembram da Hillary, que foi casada com um ex-presidente americano. Ela escreveu esse texto falando que era preciso que as crianças rompessem o império do pai e que as mulheres prezassem pela carreira e não mais pela família. Uma senhora chamada Naomi Koldnurk, uma bruxa, ela confessou e declarou o seguinte: as feministas estão empenhadas na execução lenta de Cristo. Nós, mulheres, vamos acabar com Deus. Elas estão numa intencional tarefa de desconstruir a ideia de Deus e da família. Então, há grupos, irmãos, muito fortes hoje que querem eliminar a ideia de Deus
eliminar a ideia da família. E aí, eu quero contrapor essas argumentações com uma frase que eu aprendi num curso. Eu sou credenciado para dar o curso chamado Casados para Sempre. Eu já fiz, já fui aluno, já fui monitor e já fiz o curso credenciado para isso. É um curso muito interessante. Quem sabe em algum momento a gente faça aqui na igreja com casais, curso Casados para Sempre. E há uma frase no curso Casados para Sempre que diz assim, pega essa, irmã, pega essa, hein? A mulher foi feita da costela do homem, da costela, e não dos pés. Não dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser-lhe superior, mas sim do lado, para ser igual, debaixo do braço para ser protegida, do lado do coração para ser amada. Coisa linda, né? Eu vou repetir. A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser superior, mas do lado, né, para ser igual, debaixo do braço para ser protegido, do lado do coração para ser amado. Bênção de Deus. Aí, irmãos, irmãs, quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, isso entra como um lenitivo para a alma, isso cega a alma de cada um de nós em relação àquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. É por isso que o ensino bíblico, sabendo desses perigos, a Bíblia nos ensina que a mulher cristã precisa se conscientizar do seu papel de auxiliadora na construção da família, e esse papel é intransferível. Foi Deus que deu para elas. Papel que Deus deu. Nós não somos evolucionistas, nós somos teístas, nós cremos que Deus criou. E isso significa que Deus, o Deus que criou, ele estabeleceu normas e regras para que isso acontecesse. E dentro dessas normas e essas regras que Deus estabeleceu, Deus deu um papel intransferível para as mulheres. E tem esse fato. Segundo, é preciso que as mulheres hoje tenham a consciência do temor a Deus, que gerará honra para com o marido. Quando há temor a Deus, há honra. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo ensina que o amor da igreja é um amor responsivo ao amor de Cristo, igualmente a mulher. A igreja, sendo amada por Cristo, a igreja deve responder ao amor manifesto por Cristo, que foi um amor sacrificial. O amor, portanto, do marido deve ser também um amor sacrificial. E isso faz com que a mulher responda a esse amor. A minha esposa sempre usa uma frase que diz assim: como não amar alguém que me ama tanto? Como não amar alguém que me ama? Né? Então, já que Cristo amou a igreja responde a Cristo com esse amor para com ele. Como o marido deve amar a esposa, essa esposa responsivamente deveria amar esse marido, deve amar esse marido. Então, lembrando que Provérbios capítulo 14, verso 1 diz assim: a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola com as próprias mãos a destrói. A consciência, portanto, da missão é uma consciência de uma missão compartilhada do lar junto com o marido. É uma consciência também do chamado. Irmãos, a Bíblia fala que nem todos estão aptos para o casamento. Às vezes a gente quer que todo mundo case, né? Todo mundo tem que casar. Nem sempre. Alguns não são aptos para o casamento. Paulo fala isso. Alguns são aptos, outros não são. Então, até para o casamento tem uma questão de chamado. Tem gente que foi chamado para estar casado. Tem gente que não foi chamado para estar casado. Né? E aí, às vezes, na insistência de querer estar casado sem que Deus chamou para estar casado, a pessoa casa e quebra a cara. Por isso, a quantidade de divórcios que tem aí, porque tem pessoas que não foram chamadas para o casamento. E não fosse isso, o excesso
ou o grande número de divórcios que nós temos na sociedade contemporânea, é uma realidade, né? Então, quais alguns perigos que a mulher corre em relação ao texto que nós acabamos de ler, quando fala que essa mulher tem que estar ao lado da missão, se ela não cumprir isso? Primeiro, ela resistir ao chamado de Deus como auxiliadora. Segundo, a mulher buscar uma posição que Deus não deu para ela. É uma posição que Deus não deu para ela. Tá? E essa ideia de emancipação, ela tem que ter um critério, senão se torna uma emancipação pecaminosa, uma emancipação que desagrada a Deus, né? Então, quando a mulher conhece a Deus e lhe obedece, e tem um marido também que obedece a Deus, isso fica evidentemente muito mais fácil. É fato que talvez algumas podem perguntar: pastor, mas meu marido não é crente. Aí a gente tem que usar os critérios bíblicos. E quando eu falo crente, porque às vezes a pessoa vem na igreja, mas não é crente. A pessoa vem na igreja, é batizado, professa, mas não é convertido. Ou às vezes ele não vem à igreja, não é batizado e também não coaduna com uma fé cristã e, consequentemente, uma relação que, na verdade, um conhece a Deus, o outro não conhece a Deus. Como lidar com isso? Usar os princípios bíblicos. Aí tem muitos outros aí que eu não vou citar agora porque o tempo é curto, mas tem muitos princípios bíblicos quando a gente lida com situações assim, né? Então, irmãos, o que tem acontecido hoje com essa mulher que está buscando uma emancipação sem o devido critério da palavra de Deus, sem as orientações de Deus? A mulher está se expondo a um nível de adoecimento físico, mental e emocional que antes ela não tinha. Eu vou citar pelo menos 9 doenças que são caracterizadas hoje pela condição dessa mulher contemporânea. Tá? A primeira delas, esclerose múltipla. Está vindo muitos quadros de esclerose múltipla. Tá? Segundo, neoplasia. São pequenas infecções, células defeituosas que vai entrando no tecido gorduroso. Tá? E isso pode gerar um câncer. Lúpus é uma doença autoimune. Infecção urinária, que é muito comum. Né? Fibromialgia. Um quadro de fibromialgia que é muito comum. Dores nas articulações das mulheres pela tensão, quadro emocional. Depressão. DST, doenças sexualmente transmissíveis. Né? Doenças do coração que antes eram doenças praticamente caracterizadas por doenças dos homens. E essa mulher que quer agora avançar, agora está tendo as mesmas patologias que o homem tinha antes, que era concentrado mais na figura masculina. Tá? E lesão de esforço repetitivo. Então, 9 doenças aí que estão tomando conta da parte fisiológica, emocional, e eu diria também, digamos, até da parte espiritual de algumas mulheres, por conta dessa busca, dessa busca desenfreada pela emancipação. Então, fica aí uma dica. O papel que Deus deu para vocês é de vocês e é intransferível. Não dá para transferir para ninguém. Então, saibam que Deus lhes chamou para serem auxiliadoras de uma missão. E a missão da mulher é construir junto com o marido o quê, irmãs? Um lar. Uma família. Homens, leiam comigo, homens. Verso 19. Vamos lá? Homens. Maridos. Cadê homens? Vocês estão sempre sumindo, né? Vamos ler de novo aqui, vamos lá. Homens, vamos lá. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com... Vai doer agora, hein? Se prepara. Manda ler de novo. Então, maridos, amai vossa mulher, vossa esposa e não a trateis com
amargura. Gente, o que é isso? Até o pastor engasgou agora, né? Eita, nós. Ó, algumas traduções aqui, né? Da expressão, não trateis com amargura. Uma tradução diz assim, não vos irriteis, né? Não vos irriteis contra elas. Então, ao invés de usar maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, tem uma tradução que fala, maridos, não se irritem contra elas. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Tem uma outra tradução que fala assim, maridos, não trateis asperamente. Aspereza. Ríspido, rígido. Uma outra tradução fala assim, não trateis com grosseria. Grosseria. Portanto, irmãos, a Bíblia condena um tratamento abusivo em relação à mulher. Tá? Homens, a Bíblia chama a nossa atenção, homens, para que nós não tratemos a esposa de maneira abusiva. Aí, usando essas traduções, né? Com irritabilidade, com aspereza, com grosseria. O texto que nós lemos usa a expressão amargura. Então, a Bíblia condena isso. E ressalta a importância da honra em relação à esposa, né? Se nós observarmos lá, abra a sua Bíblia lá, em 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher, como parte, o que, irmãs? Mais frágil. O mundo está falando que a mulher é até a mesma coisa que o homem. Não, a Bíblia fala, não é assim. É frágil. Né? Tratar com o quê? Dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então a Bíblia está chamando a atenção, mostrando o quanto esse homem ele tem que tratar essa mulher com honra. Né? Como Cristo traz honra para a igreja. Visto que Cristo traz honra para a igreja, o marido tem que tratar a esposa também com honra. Tá? Provérbios capítulo 5, verso 18 e o verso de número 19. Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 5, verso 18 e o verso de número 19. Aí é fato que, tanto para o homem quanto para a mulher, é um texto que engloba os dois, mas lendo agora nessa parte que foca a questão dos homens, diz assim, seja bendito o teu manancial e alegra-te com quem? Da tua mocidade. Se foi da mocidade, porque está na veeira agora, né? Se está ali é porque já está idoso, já está madurão. Então, e aí, irmãos, presta atenção naquilo que eu vou falar. Quanto mais idoso a gente vai ficando, mais a gente vai tendo o que se chama de incontinência verbal. O que é incontinência verbal? A incontinência, você tem a incontinência urinária, a perca da capacidade de reter urina. A incontinência verbal é a perca de capacidade de filtrar o quê? As palavras. Aí você fala tudo. Tudo que você quer, você fala. Agora não tem que dar satisfação para ninguém, eu solto os cachorros mesmo. E dentro do casamento é muito comum você ter essa perca desse filtro. E à medida que vai perdendo o filtro, vai fazendo com que também a relação se torne cada vez mais seca, mais operativa. Me dá, toma, vai.
e não uma relação afetiva. E Paulo, digo, Salomão está falando, olha, e fala, ó, seja bendito, a bênção, o manancial. Casamento é para fluir vida, não é para ter água barrenta. O teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Já passou tempo, já viveu coisas. À medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo freio. E aí a gente chama isso de incontinência verbal. As pessoas vão perdendo freio na palavra, né? E aí fala qualquer coisa, xinga, escorraça, maltrata, não quer saber. E aí, irmãos, independente da idade, é preciso ter o discernimento, que é uma bênção do Espírito Santo sobre a nossa vida. É preciso ter domínio próprio para a gente aprender a lidar com essas coisas. E é muito comum, às vezes, até mesmo no ambiente da igreja, pessoas que não têm filtro, que falam qualquer coisa. Fala com o pastor, fala com o presbítero, fala com o diácono. Não, não é assim, não. Tem que ter filtro. E às vezes começa aonde? Dentro de casa. Perdeu o filtro. Então nós precisamos ter essa capacidade. E nesse aspecto, esse marido ele tem que entender que esse casamento é uma oportunidade de alegria. Então, eu tenho que olhar para essa mulher com honra, e eu tenho que olhar com alegria. Ele está falando, bendito o teu manancial, e alegra-te, é alegria. Porque, irmãos, quando o casamento perde a alegria, pode ter certeza que alguma coisa lá na frente ruim vai acontecer. Tá? Então, uma das histórias que mais me remete a essa questão, eu não sei se os irmãos já leram, se não leram, eu vou pincelar aqui algumas questões, da história do casal chamado Nabal e Abigail, que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 25. Você abre a sua Bíblia lá, e o texto ele vai mostrar para nós, 2 Samuel, aliás, 1 Samuel, capítulo de número 25, versos, a partir do verso 1, ele vai retratar, verso 2, ele vai retratar uma relação de um casal. O homem chama Nabal e a mulher chama-se Abigail. Tá? Diz assim, havia um homem em Maom que tinha as suas possessões, ou seja, um homem que tinha dinheiro. No Carmelo, homem abastado, aí reforça, dinheiro, né? Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem e Abigail o de sua mulher. Agora vai falar da mulher. Como é que ela era? Sensata, formosa. Volta a falar do marido. Porém, o homem era o quê? Duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse, subi a Carmelo e ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Direis àquele próximo, paz seja contigo, e tenha paz na tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Aí vai falando o texto, e vai dizendo que Davi manda os seus moços estarem ali, indo ali exatamente porque precisava de água, precisava de alimento, né? E Davi, irmãos, já era, digamos assim, alguém proeminente, até na questão do reinado de Israel. E diz o texto que quando os servos de Davi chegaram até Nabal, diz assim o verso 10, respondeu-lhe Nabal aos moços de Davi, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, o daria a homens que eu não sei nem de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo,
um dentre os homens de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparou contra eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo de muro em redor, nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor, contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há o que lhe possa falar. O que a dona Abigail fez? Então a Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho e 5 de ovelhas preparadas e 5 medidas de trigo tostado em cachos e passas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido. Então ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. E de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver dos inimigos de Davi, e se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-lhe aos pés e disse: Ai, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve a palavra da tua serva. Não se importune o meu senhor com este homem, que é o marido dela, homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços, meu senhor, que enviaste. Depois eu cito o restante da história. Gente, o que está acontecendo aqui? História interessante. Davi já tinha essa proeminência, reinado, governo, e estava com seus soldados próximo a uma região e precisou de alimento, água, comida. E os homens de Davi foram até Nabal, pediram ajuda, auxílio. Nabal disse: Não vou dar nada para ninguém, não sei quem são vocês. Não sei quem são, não quero ajudá-los. E um dos servos, ouvindo isso, correu para a dona Abigail. Falei: Dona Abigail, está dando um babado lá, está dando um problema lá, né? E seu marido não quer ajudar. E aconteceu então que a dona Abigail, diz o texto que é mulher formosa e sensata. Sensata. Essa mulher percebe alguma coisa e vai tentar consertar as burradas do marido. Gente, Nabal, marido, diz o texto, homem duro de trato. Personalidade dele, duro, pessoa dura. Tem gente dura? Tem. Pastor, tem muita gente dura de trato. Dura, difícil, temperamento difícil. Não cede, é ele mesmo, e é o pensamento dele, a ideia dele, pronto, acabou. Se você não quer, vai embora, tchau para você. Tem gente que é muito dura. Segundo, era um homem maligno em todo o seu trato. Aí já tem uma questão que vai além da personalidade. Uma malignidade, duro de trato. E a própria mulher dele fala que ele era homem de Belial. Belial é uma referência veterotestamentária para dizer assim: meu marido é um homem endemoniado. Belial é uma referência a alguém possesso de um espírito maligno. Entendeu? Não sei se vocês sabiam disso. Quem é que não sabia disso? Uma expressão, filho de Belial. É uma referência a uma ação demoníaca sobre a pessoa, lá no Velho Testamento. Tá? E ele era visto pela esposa, a esposa via ele assim: meu marido é um capeta, um demônio,
difícil, duro de trato. Não dá para conversar com ele. Não tem conversa com ele. Pessoa difícil. Gente, olha só. Pensa você, eu olhando assim, pensa as irmãs casadas com um homem desse. Seria fácil? Não seria fácil estar casado com um homem desse. Mas a Bíblia não nega algumas informações importantes para a gente aprender com elas, né? Imagine como aquela mulher sofria. As características de Nabal nos dias de hoje podem ser comparadas talvez com um homem violento, machista. Usa-se hoje a expressão misógino, mas usar dentro do contexto correto. Um homem difícil, duro. E aí, o que acontece? Qual o desafio dessa mulher? Como é que eu amo esse homem? Como é que eu continuo deitada na mesma cama que ele? Como é que eu continuo debaixo do mesmo teto que ele? Mas essa mulher, irmãos, Abigail, ela não se furta na questão de fazer de tudo para não deixar o caldo entornar. Quando o texto vai dizer que o marido não deve tratar a mulher com amargura, me parece que Nabal tratava Abigail com amargura. Tá? E a palavra amargura significa o seguinte: tristeza, severidade, desamparo, opressão. E aí o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15, você vai ver comigo, abra aí Hebreus capítulo 12, 15, que o autor de Hebreus, ele está chamando a atenção para que não se trate absolutamente ninguém com amargura. Capítulo 12, verso 15. 12, 15. Diz assim, né? Vamos ler juntos? Todos juntos? Vamos lá? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meu Deus, a dona Abigail era casada com um homem difícil, que a tratava com amargura, que não levava em consideração a sua fala, os seus argumentos, nem a pessoa dela. Um homem embriagado, tomado pelo vinho, tomado pela neciedade. O nécio, ele perde a noção de realidade. O nécio perde a concepção do que é certo e que é errado. Um tolo. Nabal era assim. E aí, a Bíblia está chamando a atenção para que os homens não sejam assim. Ah, pastor, eu não sou assim. Amém. Continue não sendo. E se tem que mudar. Se tem que mudar. Se tem que o Evangelho entrar na sua vida, para que o Evangelho produza a mudança necessária para você ser um homem, agora, não como Nabal, duro de trato, nem filho de Belial, né? Não esse homem embriagado, mas o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o amor que Deus exige dos maridos não é inferior ao que Cristo tem para com a igreja, que é um amor sacrificial. Jesus trata a igreja com amargura? Não. Por mais que nós, como igreja, falhemos diante de Deus, até a correção de Deus é para o nosso bem. Até aquele momento de dor, de sofrimento, que parece que a gente está tomado por algumas angústias, são para o nosso bem, para tratar a gente. Toda disciplina, a princípio, parece ser difícil, dolorosa, mas ao final ela tem que produzir fruto de arrependimento em nós. E o amor, então, do marido para com a esposa deve ser esse amor sacrificial. Esse amor sacrificial precisa ser renovado e provado todos os dias. Então, irmãos, homens, não tratemos as nossas esposas com amargura, mas com amor. É fato que tem aquele dia que é um dia difícil, e a gente aprende, por exemplo, que... é fato que tem dia que você está mal, né? Você está mal, o marido está mal, a esposa está mal. Mas fala por que você está mal. Bem, hoje eu não estou bem. Aí
a gente brinca o seguinte, que você tem que levantar a bandeirinha branca. Levanta lá. E sinaliza que você não está bem. Sabe? Porque se você não sinalizar que você está bem, você pode descontar na sua esposa ou no seu marido toda a sua raiva e frustração que por algum motivo, trabalho, algum pensamento, às vezes do nada, uma lembrança te faz ficar mal. Uma lembrança. Então fala, ó, eu não estou bem. Avisa. Porque a gente não avisa, de repente, ó, pá, sai dando coice para o marido, esposa, para o irmão na fé. E a gente não tem nada. O que eu fiz? Onde é que eu errei? Mas foi o outro que não sinalizou adequadamente, não teve repertório de fala, de comunicação, para falar, eu não estou bem. Eu e Verônica, a gente aprendeu isso. A gente aprendeu isso. Quando a gente não está bem, a gente fala, não estou bem. Para que o outro entenda que, às vezes, esse não está bem vai implicar em silêncio, reflexão, que talvez vai implicar irritabilidade, implicar, às vezes, alguma situação que você fica, digamos assim, angustiado. Avisa que não está bem. A gente não fala. E a gente quer que o outro o quê? Adivinhe. Estou falando alguma coisa que a igreja de Monte Sião não sabe? É isso mesmo, gente? É assim? A gente quer que o outro adivinhe. Não vai adivinhar. Por mais que ele conviva com você tantos anos. Não vai adivinhar. Irmãos, cada um de nós é um mundo de coisas e de pensamentos. E a gente quer que o outro adivinhe. Porque a gente pressupõe que o outro tem ideia do que a gente está sofrendo. Não. Você tem que falar que não está bem. Tá? Filhos. Todos nós somos filhos, mas tem alguns jovens na igreja, né? Graças a Deus. Tem um remanescente fiel aqui. Agora vamos falar sobre os filhos. Filhos, quem são os filhos? Então, eu vou pegar abaixo de 35. Quem tem abaixo de 35 são jovens. Nós temos alguns aqui. Quem é? Abaixo de 35. Ah, o Jorginho é. Sal. Eu acho que só dois, Jonas e... Oh, Deus do céu. Vocês vão ler comigo, então. Só os dois. Pega aí a Bíblia aí. E o texto de Colossenses capítulo 3. Falei para os homens, né, o que a Bíblia fala. Falei para as mulheres, agora para os jovens. E para os jovens que estão em casa também, né? Puxa vida, podia estar aqui com a gente, né? Então, Colossenses 3, verso de número 20. Vamos ler? Vamos lá? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, olha só. Filhos, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Duas concepções. Primeiro, filhos de pais crentes e filhos de pais não crentes. É fato que filhos de pais crentes, podem os pais terem conhecimento da palavra de Deus e mesmo assim errarem em alguns aspectos. Pode, às vezes, pais não crentes, e aí diga-se de passagem, irmãos, que quando Deus estabeleceu o casamento, Ele estabeleceu o casamento para a raça humana. Não é a ideia, só crente pode casar e não crente não pode casar. Não é isso. É por isso que nós nem temos a ideia, tal qual a Igreja Católica defende, o casamento como um sacramento. Para nós, o casamento é uma ordenança de Deus, né? É um mandato de Deus para toda a humanidade se unir, ser fecundo e povoar a terra. Hoje estão querendo agir de forma contrária, que querem diminuir de todo custo a quantidade de pessoas no mundo, né? Então, aí, os vários mecanismos que estão usando para poder diminuir a população. Isso é contrário à palavra de Deus. Então, essa nova ordem mundial aí que é contra a família, contra o casamento, que tem muitos crentes batendo palma, é contrário à palavra de Deus. Porque multiplicar e ser fecundo. Até quando? Até quando Deus mandar. Daí hoje tem uma turma aí que está batendo palma para essa questão. Não. É a ordem de Deus. Tá? Então tem a família que conhece Deus, a família que não conhece Deus. Então ambas estão debaixo de um mandato de Deus.
Por isso que nós não temos o casamento como um sacramento, como eu já disse aqui. A Igreja Católica tem o casamento como um sacramento. Nós não somos católicos. Historicamente já fomos, mas hoje não mais. Temos 2 sacramentos: batismo e a ceia, que nós vamos ter daqui a pouquinho. Ponto. Porém, o casamento tem orientações as quais precisam ser seguidas. E dentre essas orientações, multiplicar e ser fecundo. Ter filhos, povoar a terra, viver. Esse é o mandamento. Hoje se faz uma leitura, por exemplo, das gerações, e essa leitura é feita com algumas nomenclaturas que são feitas, que são dadas para a gente entender algumas coisas a partir praticamente da década de 50, 60 para cá, período pós-guerra. Tivemos 2 guerras, 14 a 18, Segunda Guerra, 37 a 45. E o que aconteceu? Período pós-guerra, o mundo agora está vivendo uma outra concepção de influência do pensamento humanista. O homem no centro, voltada para o homem. E aí, os sociólogos, né, os da engenharia genética, engenharia social, digamos assim, passaram a definir alguns períodos. Por exemplo, quem aqui nasceu entre a década de 60? Eu sou. Alguém é? Por favor, identifica só para 60. Aí eu ando assim, será que eu sou? Então, década de 60. Então, vocês comigo fazem parte do que é chamado de geração X. Essa geração surgiu no período pós-guerra, tá? Aliás, uma geração que é chamada de Baby Boomers, porque depois que encerra a guerra, os homens voltam para casa, há um crescimento, porque as mulheres que estavam sem os seus maridos têm um crescimento populacional, porque os maridos voltam para casa, agora as mulheres vão ficar grávidas. Né? Então, é chamado de geração Baby Boomers, né? Que é essa geração período pós-guerra. Lembrando que a Segunda Guerra encerrou em 45. Tá? Aí depois tem o que se chama de geração X, que são esses da década de 60, 65 aproximadamente. Surgida em meados de 60, estendendo-se até o final da década de 70. É sempre um período de quase de 15 anos aproximadamente entre uma e outra. Né? Essa geração vivenciou, por exemplo, certamente você como eu, viveu situações diretas já, fim do regime militar, né? Aquele tempo do paz e amor. Paz e amor significa agora que a gente não tem guerra. Tinha até um programa do Jô Soares, né? Faça amor, mas não faça guerra. Quem lembra? Ah, a irmã lembra aqui. Tá? Então não estou falando loucura aqui. E aí o que aconteceu? Essa geração é marcada pelo sinal. Paz e amor. Paz e amor. Sexo e droga. Era isso aqui. Na época, sexo e maconha. Woodstock, quem lembra? Um festival que aconteceu, Woodstock, que aí liberou, né? Foi até um ponto interessante da história. Não sei se vocês sabiam que teve um mini festival Woodstock aqui perto de Bauru. Sabiam disso? Teve um mini festival Woodstock aqui no Brasil, aqui próximo a Bauru, descampado nos mesmos termos, sexo e rock and roll e droga, aqui pertinho, né? Então, esses que nasceram nessa época, eles são caracterizados por esses eventos históricos, né, da escola, digamos assim, modelo pedagógico militarista. Os jovens casavam sempre entre 20 e poucos anos, passou de 25, já estava passando a hora, né, 20 e poucos anos já estava casando, porque, né, como já se viu a moça, já com 25 sem estar casado, o rapaz não ter uma profissão, essa geração. Quem nasceu aqui, por exemplo, de 77 para frente, 1977 para frente, alguém aqui nasceu? Nasceu a Viviane. Você faz parte da geração Y. Nasce, então, a década da geração Y, que é mais ou menos entre 80, né?
Por conseguinte, num ambiente tão inovador, a geração Y se individualizou ao apresentar características com uma capacidade em lidar com o tempo. Por exemplo, essa geração focou muito na música, focou muito na internet, né? Aprendendo a lidar com a internet, né? Aprendeu a ler os e-mails. O que é o e-mail, né? Essa é uma geração caracterizada por geração Y. Quem nasceu na década de 95, de 2005 para frente, faz parte da geração Z. Essa geração é uma geração contemporânea, conectada à internet. Valores familiares, algumas coisas sim, conversa com pais, já não são tão importantes. Os jovens da geração Z apresentam um perfil mais imediatista. Nós queremos tudo, it's on time, feito na hora, é agora. Aí por isso a ideia do fast food. O que é o fast food? Você não faz comida, você vai lá e compra comida pronta. Você vai no banco, você não fica mais na fila do caixa, você passa o cartão, tira o dinheiro. Dá tudo rápido, tudo rápido. Então, é uma geração que aprendeu a querer tudo para aqui e agora. Não tem muita paciência, nem consigo mesmo, nem com os contemporâneos, nem com os velhos. Eles enxergam tudo, o mundo completamente diferente, né? E a sua relação com o tempo é outra, por conta da ideia do online. Essa é a ideia. As crianças que nasceram, agora eu acho que não tem nenhuma aqui, que nasceu a partir de 2010, é chamado de geração alfa. Então, Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z, geração alfa, formada pelos nascidos de 2010 até meados de agora, né, 2025, daqui 2 anos. Quem nasceu nesse período vai ser caracterizado por ter nascido na geração alfa. Alfa é uma letra do alfabeto grego. O que eu estou querendo dizer aqui? Qual o perfil que a nossa igreja tem? Talvez a nossa igreja aqui, a Monte Sião, tenha um perfil de uma igreja Baby Boomers, de uma igreja com perfil da geração X, e dá uma fatiadinha na geração Y e quase nada, quase pouquinha na geração alfa, porque nós temos poucas crianças. Isso define, irmãos, o ambiente do grupo. Como é que a gente vai lidar agora? E aí, né, por exemplo, eu citei aqui, nós temos 2 jovens, Jonas e a Giovana. Isso. Temos 2 jovens. Então, é bem provável que você e eu, 20 e poucos anos, já não esteja mais aqui. Eu estou com 59, nossa, 90 e budoada, misericórdia. É bem provável, né? Então, a gente tem que fazer uma leitura da nossa realidade para entender o que a gente viveu, o que essa geração, as gerações posteriores ao nosso nascimento viveu, o que essa geração, né, aí dos menininhos que estão lá embaixo, está passando. E eu vou acrescentar algo mais ainda, que tem a geração Covid. A geração das crianças que nasceram entre 2019 até agora, bem recente. Vamos pôr aí, 3 anos. Nasceu do 2019, 2020, 2021, 2023. 3 anos. Como é que essa geração está vindo aí? Essa geração, queridos, é uma geração completamente digital. E uma geração que, de alguma forma, ela nasceu conectada 100% com a digitalização. A internet, o celular, o computador, o tablet. Criança já nasce e você coloca uma tela na frente dela, ela fica anestesiada. Porque tem um efeito dopamínico. A dopamina é uma substância, um neurotransmissor que nosso organismo produz, que dá uma sensação de recompensa, de efeito de saciedade e recompensa. Então, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero estar sempre sendo recompensado. Talvez, na nossa época, fosse a TV. A gente usava a TV como uma distração.
E essa distração fazia com que, de alguma forma, digamos assim, criasse esse efeito dopamínico. Aí você há de convir comigo que nossos pais fizeram umas coisas loucas, né? Que a gente tinha TV em preto e branco e colocava uma tela colorida para pensar que a TV fosse colorida. Confessa o seu pecado se você já fez isso. Muitas casas, né? A minha também. Era preto e branco, a gente colocava uma telinha lá. Mas hoje a tela é colorida, digitalizada, cor, som, né? Tudo assim. As crianças nasceram nesse tempo. E a Bíblia, a despeito do tempo, ela está tratando o fato de sermos filhos, de serem filhos, terem princípios reguladores para a família. E o texto ele vai reforçar a ideia de que esses filhos, em tudo, precisam obedecer os pais, porque fazendo isso, eles agradam ao Senhor. E aí, gente, a grande questão é que se a gente tiver uma família que é chamada de família disfuncional, aí é a dica que eu dou, aprenda sobre isso. Se a sua família for disfuncional, de repente seus filhos não vão entender o que são as orientações que vocês querem passar para eles. Uma família disfuncional, uma família que não funciona bem, papel do marido, papel da esposa. E a minha pergunta é, as famílias hoje têm vivido de maneira a cumprir o seu papel, homem e mulher? Se essas famílias não viverem dentro desses princípios que são estabelecidos, se for uma família disfuncional, ela vai dar zebra, ela vai dar problema, ela vai travar. E se trava pai e mãe, vai, por conseguinte, travar quem? Os filhos. E travando os filhos vão olhar para essa figura do pai e da mãe e falar, eu casar? Quero casar, não. Eu ter família? Quero, não. Via de regra, hoje os jovens pensam em duas coisas. Primeira delas, viajar. Segundo, ter uma formação acadêmica e segundo, viajar. E os jovens, portanto, eles perderam essa capacidade de sonhar. Porque talvez ao olhar para a figura do pai e da mãe e para essa sociedade que está aí, eu casar, eu ter filho, ele está olhando para si e está perdendo a noção dos princípios bíblicos. Irmãos, nós não vamos ouvir isso no mundo. É a igreja que detém a palavra de Deus para ensinar, para ser exemplo e para corrigir o que está errado, para ensinar o certo. Já que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós temos que ensinar o certo. Então, Provérbios de Salomão nos ensina tremendamente sobre essa relação de pais e filhos. Provérbios vai falar muito lá sobre filho que esquece os ensinos, né? Aí, que esquece os ensinos dos pais. Então, filhos, não esqueçam do que o pai ensinou, né? Aí, às vezes, os pais falam assim, não foi assim que eu te ensinei. Porque tem uma instrução lá atrás. O filho que rejeita a disciplina do pai. Não rejeite a disciplina do pai. Provérbios fala muito disso. O filho insensato, porque a Bíblia fala assim, o filho sábio, ele alegra o pai, e o insensato é a tristeza da sua mãe. O filho que não atende à repressão, o filho que acolhe o mau conselho do ímpio e rejeita o bom conselho do pai. O que o amigo fala, o que o outro da rua fala, é bom, mas o que o pai e a mãe falam, aí, filhos, tem que ter cuidado. Quais são os perigos da geração de filhos? Primeiro, distanciamento de Deus. Segundo, uma devoção sem compromisso. Eu louvo a Deus porque Deus mudou a minha vida de 15 para 16 anos. Eu também pensava assim, nossa, eu quero viver o mundo. Eu quero viver o mundo. Quando chegar lá velhinho, eu vou me consagrar a Deus. Ainda bem que Deus não deixou isso acontecer. Ainda bem. Deus barrou os meus intentos pecaminosos. Deus não deixou. Não, eu quero você para mim.
Então, quando você entende isso, você vai ter uma devoção com compromisso com Deus. É muito mais com Deus do que com a denominação e com a religiosidade. É com Deus, a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. E aí, eu acho muito interessante que a epístola de João fala assim: filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. É a única geração que Deus está dizendo assim: filhos, olha, jovens, vocês são fortes e vocês podem vencer o maligno. Interessante que Deus não fala isso para os velhos, não fala isso para as crianças, mas fala para os jovens. Tem um porquê. Maior índice de conversão de pessoas é entre adolescência e juventude. É por isso, irmãos, que a igreja presbiteriana, ela foca muito esse princípio, que o ponto principal da igreja é cuidar da infância e da juventude. Ontem eu estava no encontro com o reverendo Roberto Brasileiro, lá em Itapeva, e ele ressaltou isso. Primeiro, a mulher no seu papel correto diante de Deus, e segundo, a ideia dos jovens, dos filhos, estarem enquadrados dentro dessa preocupação que a igreja tem que ter. E aí, irmãos, para a gente encerrar, ele vai ajuntar todo mundo. Ele vai falar: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aí, ajuntando pai e mãe. Corremos o perigo de termos uma geração de pais irritados nos dias de hoje. Excesso de trabalho, trânsito, carreira, provisão financeira, conflitos pessoais com a crise da meia-idade, fracassos, pressões diversas, convivência com situações crônicas, dentre elas doença, e às vezes as que nós temos para irritar os nossos filhos. Dar bronca na frente dos amigos. Não faça isso. Tratá-lo como se fosse criança. Meu bebezinho. Não é mais bebê. É um adolescente, um jovem aí que precisa ser orientado. Ser criticado sem motivo. Então, nós pais temos que tomar cuidado com isso. Acusá-lo sem fundamento, né? Invadir a sua privacidade, né? Gritar. Gente, a gente não grita com ninguém, nem com cachorro. Tá? Tripudiar sobre ele quando se dá mal. Tipo, não falei? Te disse, né? Não falei. Isso é tripudiar. Ele já errou. Você vai ainda montar em cima dele? Não, já errou. Agora tem que ver o que pode ser feito para corrigir esse erro. Ser ameaçado com chinelo ou cinta. Isso era muito comum na nossa época. A gente sabe que foi ameaçado, tomou a chinelada, tomou a correada. Nós não morremos, eu sei disso, mas hoje é crime. Tem que tomar cuidado, né, em relação a essas coisas. Desafio dos pais. Ainda, lutar contra a irritabilidade. Hoje, irmãos, por qualquer coisa a gente fica irritado. A gente irrita, fica chateado. Vamos cuidar, isso é princípio bíblico, domínio próprio, né? Prezar pelo encorajamento e não pelo desânimo e nem pela desmotivação. Encorajar. Lembro que em Belo Horizonte, contando um pouquinho do meu testemunho aqui, minha esposa estava, né, a nossa mudança lá para Belo Horizonte, né, estava desempregada nos 2 primeiros anos, e depois também a minha filha soltou o currículo. O sonho dela, já que a gente vai estar indo para Belo Horizonte, ela tinha feito um curso de comissária de bordo, falou, não, quem sabe eu encontro um emprego aqui na área de aviação, visto que Belo Horizonte é um polo importante na questão viária do país. E mandou currículo, fez contato aqui, ali, nada. Pai, não tem emprego, então tá bom, vou mandar currículo para outras áreas. Shopping, não sei o quê, loja. E nada. Ninguém chamava. Eu fui com ela em vários lugares, rodei aquela Belo Horizonte, nada. Aí então, um dia eu estou na sala e a minha filha Isabel está chorando no quarto. Eu escutei o choro dela. Aí escutei o choro dela. Fui lá no quarto, filha, o que está acontecendo? O que foi? Ela falou assim, pai, nada está dando certo para mim. Eu não sei o que Deus quer. Está todas as portas fechadas, não sei mais o que eu faço. Né? Aí, orei com ela, conversei com ela, acalmei ela. Aí foi só. Aí a Sara estava ainda em São Paulo, fazendo uma Mackenzie.
Aí ela falou assim, a Sara falou que tem uma agência aqui que cuida dessa questão de intercâmbio, né? Aí eu falei, então tá bom, amanhã a gente vai. Aí peguei o carro, no dia seguinte fui lá para a agência com ela, né? E a agência, a agência que a gente foi ver era em uma região e não era a agência correta, a gente foi na agência errada. E, contudo, a pessoa que nos atendeu deu todas as informações que eram necessárias para a gente ter ali em mãos, né? E a informação mais necessária que a gente precisava ter é que a minha filha estava indo de 25 para 26 anos e estava achando que o intercâmbio já não tinha mais condições para ela, por conta da idade. A moça falou, não, você pode ir até os 28. Aquilo acendeu uma chama de esperança no coração dela. Acendeu uma chama de esperança. E, gente, eu confesso, às vezes o povo acha que passou não tem luta, mas eu estava com a minha conta no vermelho. Porque eu tinha perdido fonte de renda, trabalho da minha esposa, eu tinha atendimentos aqui, enfim, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu olhei, Deus, o que eu faço? Aí eu fui lá, vermelho estava, vermelho fiquei. E, filha, voltei no dia seguinte na agência certa. Pessoal, é assim, isso, ela pode fazer. Fez um teste de inglês, é isso mesmo, tal, não tá bom. Aí falei com a minha esposa, a gente vai ter que. Ela tinha ido comigo no segundo dia. E aí foi uma palavra de encorajamento e uma ação de encorajamento. Encorajei a minha filha. Filha, vai. E deu certo que todo o trâmite documental, de visto, de entrevista com as famílias americanas. E, irmãos, isso foi mais ou menos em setembro. Então, vimos todo o processo documental. No início de dezembro, a minha filha já tinha 5 propostas para ir para os Estados Unidos. Ela podia escolher para onde ir. Então, eu quero dizer isso assim, eu não sou perfeito, viu, irmãos? Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes a gente tem que sentar e tem que encorajar. E dar um passo de fé. Minha filha foi, 2 anos depois, a minha outra filha foi, e hoje elas nos abençoaram com a nossa viagem lá, elas nos abençoaram com o fato de elas já terem um ganho, minha filha já tem um carro lá, a outra, a mais nova, a família gostou tanto dela, nós não vamos devolver a filha do senhor, nós vamos ajudar para que ela tenha o green card, e tá, as duas estão lá. Filho é administrar e encorajar. E corrigir quando estiver errado. Não temos que ter medo de corrigir filho quando os filhos estiverem errados. Porque isso é bênção para eles, é proteção de Deus para a vida deles. Então, pais, lutem contra a irritação e prezem pelo encorajamento e não pelo desânimo. Né? Se eu fosse olhar assim, nossa, eu já estou numa situação difícil, não, aí é a parábola dos talentos, talvez aí Deus imediatamente reverteu aquele quadro, tal, elas foram, tudo resolvido, Deus cuidando, né? Os pais têm o desafio de encorajar os filhos, os pais de joelhos, para que os filhos estejam de pé diante de Deus, e a Bíblia fala depois, tudo quanto fizeres, fazei de coração como para o Senhor. As recomendações que antecedem o texto aqui. Confira na sua Bíblia aí, tá? Você vai ver que do verso 12 ao verso de número 17 de Colossenses, o apóstolo Paulo está falando que os crentes deveriam ser revestidos de uma capacidade espiritual, afeto de misericórdia, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, perdão, amor, a paz como juiz das relações. Isso antecede. O que está no meio, esses deveres da família. O que sucede, a partir do capítulo 4, do verso 2 até praticamente o verso 6, Paulo está falando, olha, e tenham perseverança na oração, vigilância com gratidão, atitude de sabedoria, palavra definida, sim, sim, não, não, e palavra agradável. Então, eu vejo que essa orientação às esposas, aos maridos, aos filhos, aos pais, eu não tratei aqui dos servos, todas elas, quando são
tocadas pela ação do Espírito Santo de Deus, irmãos, elas funcionam bem. Aí não é o mundo que vai ditar o nosso estilo de vida. É a palavra de Deus que vai ditar o nosso estilo de vida. E aí nós vamos fazer diferença nesse mundo que está aí. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Sempre no ambiente de família, 3 palavras não podem ser esquecidas. Marido, esposa e filhos. Eu te amo. Eu errei. E me perdoe. Quando a gente esquece disso, não fala que ama, não pede perdão, né? E ao mesmo tempo, e não reconhece erro, a gente fica onipotente, fica seco, a relação fica seca. Então, qualquer coisinha que o outro faz, que ofende a gente devolve. Isso não vai ser bom. Amém?